E aí, gente, já tô aqui, ó, no JPB1. A gente tá entrando ao vivaço pra gente cantar vários sucessos meus, tá isso mesmo. E também divulgar o nosso DVD que vai ser gravado aqui em João Pessoa, nessa Paraíba maravilhosa, lá no Busto de Tamandaré, dia 22 de janeiro, nessa próxima quinta-feira. Obrigada pelo carinho pra gente. Também ele dançando assim. Eita, não, tem que ficar performance. A performance. Sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra poxa, ou poxa nenhuma. Muito obrigado. Você é maravilhoso. Deus abençoe sua família. Amém.